Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 6 de maio, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 ao 52. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos dirigimos assim aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Nesse sábado eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês, agradecer a todos pela confiança nessa missão que o Senhor me confiou, uma missão tão simples, mas que tem um propósito muito grande de evangelizar e de trazer a pregação do Evangelho numa linguagem simples que todos possam entender. E eu espero de coração que essa pregação diária esteja produzindo frutos de conversão na vida de cada um de nós. Eu creio nisso. Por isso, eu peço que o Senhor abençoe cada um de vocês e que vocês possam fazer esse propósito, não comigo, mas cada um fazer esse propósito consigo mesmo e com Deus. Eu vou me esforçar para ouvir a palavra do Senhor todos os dias. E aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós vai acontecer segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Eu fiz questão de deixar essa mensagem no início dessa pregação, justamente porque a primeira leitura que nós lemos hoje, ela fala sobre isso, sobre o alcance da palavra de Deus no coração das pessoas. Paulo e Barnabé tinham sido chamados, Paulo tinha sido escolhido para pregar o evangelho entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus, para aqueles que os judeus consideravam impuros, indignos, mas que o Senhor amava e ama a todos sem distinção. Então o Senhor escolhe Paulo para que a sua palavra pudesse chegar até os confins da terra. E aí, nos lugares que Paulo e Barnabé passavam, Paulo e Silas passavam, as multidões se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E isso despertou a inveja dos judeus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer uma coisa muito importante que o Senhor colocou no meu coração. A inveja mata, a inveja destrói, a inveja é a armadilha do inimigo. E nós temos que rejeitar esse sentimento de inveja. Porque os judeus, eles se achavam donos de Deus. Eles queriam Deus só para eles. Mas eles não estavam dispostos, muitos deles, a aceitar. Tanto é que não aceitaram Jesus. Era um povo escolhido de Deus,
mas era um povo que muitas vezes não escolheu a Deus. Desde o início, escolheram adorar outros deuses, escolheram desobedecer a Deus, mas o Senhor, Ele sempre olhou para o povo de Israel com muito amor, para que, através do povo de Israel, a sua palavra pudesse chegar às outras nações. Deus nunca quis salvar só um povo. O Senhor sempre quis salvar todos nós. E chegou o tempo, depois de Pentecostes, e quando Jesus vem, Ele dá essa missão para os discípulos de pregar o Evangelho a toda criatura. E isso estava se confirmando na missão com Paulo e Barnabé. E quando os judeus reclamam, Paulo vai dizer para eles com muita ousadia, com muita coragem, que era preciso anunciar primeiro aos judeus. Mas eles não aceitavam. E o Senhor então manda que essa palavra possa ser dirigida aos pagãos. E São Paulo vai dizer uma palavra que eu quero convidar você hoje para abraçar. A ordem do Senhor é: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. O Senhor colocou Paulo e Barnabé como luz para as nações, para que a sua salvação chegasse a todos os povos. E eu quero proclamar isso hoje na sua vida. O Senhor me colocou, o Senhor te coloca como luz para as nações, como luz na sua casa, como luz no seu local de trabalho, como luz na sua faculdade, na sua escola, com seus vizinhos, com seus amigos. Onde nós colocarmos os pés, o Senhor deseja que nós sejamos luz. E cada dia que nós nos comportarmos como filhos da luz, nós vamos estar iluminando a vida das outras pessoas. E Paulo falava com coragem: eu fui chamado para ser luz para as nações. E disso eu não vou abrir mão, porque foi para isso que Jesus me encontrou. Foi para isso que Jesus mudou a minha vida. E nós, todos nós, sem exceção, não podemos abrir mão de sermos instrumentos de Deus, de sermos luz, irmãos e irmãs. Quantas pessoas dependem dessa luz do Senhor em nós para enxergarem um caminho de salvação? Quando Paulo falou essas coisas, os pagãos ficaram muito contentes e começaram a glorificar a Deus, porque eles se sentiram amados. Aqueles que eram excluídos pelos judeus, aqueles que eram desprezados, rejeitados, eles sentiram que eles tinham valor para Deus. E é isso o que a palavra do Senhor provoca na vida daquele que a recebe. Nos faz sentir que nós somos importantes. Nos faz sentir que o Senhor, Ele se preocupa com cada um de nós. Cada pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve o próprio Senhor falando. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor com o coração aberto, nós sentimos essa alegria, esse contentamento de saber que nós temos um Deus que nos ama. É por isso que nós não podemos nos calar. É por isso que precisamos todos os dias anunciar a palavra de Deus, porque tem alguém perto de mim, tem alguém perto de você, precisando saber desse amor, precisando provar desse amor. E isso aconteceu com as pessoas daquele lugar. Eles ficaram muito felizes, eles glorificaram ao Senhor, porque eles se sentiram amados. E a palavra vai dizer que todos que foram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Olha que maravilha! As pessoas abraçam a fé mediante o anúncio da palavra. Nós mudamos de vida
mediante o anúncio, mediante a proclamação da palavra. E essa palavra tem poder, porque a mesma palavra que Paulo anunciou, essa mesma palavra que é proclamada hoje, e aqueles que a recebem, aqueles que abraçam a fé, têm suas vidas transformadas. É por isso que nós não podemos nos calar e devemos anunciar, e devemos proclamar, e devemos levar o amor de Deus para todas as pessoas. Meu irmão e minha irmã, é desse modo que a palavra do Senhor vai se espalhando. Alguém anunciou para mim, eu recebi. E eu comecei a anunciar para outra pessoa, essa pessoa recebeu, e essa pessoa foi anunciando para outra pessoa. E aí essa corrente de fé, ela vai crescendo cada dia mais. E mais pessoas vão experimentando o amor do Senhor e vão tendo suas vidas transformadas. Mas aí, infelizmente, o ciúme entrou no coração dos judeus. E eles então acharam um jeito de expulsar Paulo e Barnabé daquele lugar. Isso é triste. E para nós, isso tem uma grande lição. Deus não é propriedade minha, Deus não é propriedade sua. O Senhor é de todos que o recebem, de todos que creem no seu nome. Então nós devemos nos alegrar pela palavra de Deus que está sendo proclamada, pelas pessoas que estão aderindo à fé. Nós devemos nos alegrar quando um pecador se arrepende, quando alguém volta para a igreja, quando alguém volta para Jesus. Não devemos deixar o ciúme, a inveja tomar conta do nosso coração, mas devemos louvar e glorificar o Senhor por tudo o que Ele está fazendo na vida de cada um. E isso acontece através de mim, através de você. A graça, a misericórdia e o amor do Senhor se manifesta. E quando os apóstolos saíram daquele lugar, eles sacudiram contra eles a poeira dos pés, como Jesus ensinou. Mas eles não desanimaram. E aí que está o grande segredo da nossa fé. Tem uma canção que fala: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Então naquele lugar, alguns fecharam as portas, mas eles foram para outra cidade. E lá começaram a pregar o evangelho novamente. E os discípulos, quando saem dali, eles não saem tristes. Eles ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Essa é a força daquele que serve ao Senhor. De não se entristecer quando alguém rejeita a palavra, mas glorificar por aqueles que aceitaram. E glorificar o nome do Senhor por Ele nos chamar para servi-lo e para servi-lo de coração. E é assim que nós devemos caminhar. Quando nós anunciamos a palavra, não são todos que vão aceitar. Mas eu sempre falo isso com o Senhor quando eu estou preparando a pregação. Senhor, conduz, se a palavra chegar no coração pelo menos de uma pessoa, eu já te louvo. Porque esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Nós anunciamos, mas a ação poderosa é do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem convence. Então, meu irmão e minha irmã, vamos glorificar o Senhor, vamos louvar a Deus, e vamos entender a grandeza, a riqueza do Senhor, e que Ele veio para todos sem distinção. Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para o pobre, para o rico, e não importa. Ele veio para nos salvar. E essa salvação, ela chega através da proclamação da palavra de Deus. É por isso que algumas vezes eu já falei aqui com vocês, nós não podemos maquiar a palavra de Deus. Nós não podemos dar um jeitinho na maneira de anunciar a palavra com medo,
se vai ofender alguém, se vai magoar alguém, porque a intenção da palavra não é essa. Mas quando o Senhor nos corrige, Ele nos corrige para nós sermos melhores. Então nós temos que anunciar a verdade da palavra. Temos que proclamar. E quando nós recebemos a palavra de Deus, devemos receber também com muita alegria, sabendo que essa palavra é a palavra que produz vida. Os discípulos terminaram aquela missão cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. E eu desejo de todo o meu coração que sempre que nós levarmos a palavra de Deus para alguém, nós possamos sair dessa missão cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Para finalizar, eu quero contar um testemunho muito rápido de uma pessoa que me falou que ela manda em alguns grupos que ela tem essa pregação diária que eu envio para vocês, mas ela percebia que parece que ninguém ouvia, ninguém comentava, mas ela não desistiu. E um certo dia, uma pessoa mandou para ela uma mensagem agradecendo por ela ter partilhado aquela pregação, porque aquela palavra era a palavra que ela precisava ouvir naquele dia. Vocês entendem, meus irmãos e minhas irmãs? Nós devemos proclamar, nós devemos espalhar, porque na hora certa o Espírito Santo vai conduzir quem precisa ouvir. Mas a nossa missão é evangelizar. E o Espírito Santo vai na frente, abrindo os corações. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu queria fazer essa oração com o Salmo responsorial, o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Bendito seja seu nome, Senhor, porque nesses confins do universo estamos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, por fazer que essa palavra bendita de salvação chegasse ao nosso coração. Hoje nós queremos te louvar. Queremos cantar ao Senhor esse cântico novo. Esse cântico que sai do nosso coração como um agradecimento. Porque por nós o Senhor tem feito maravilhas, prodígios e milagres. Nós te louvamos, Senhor, porque a sua mão e o seu braço forte e santo estão nos dando a vitória. Obrigado, Senhor, porque a sua mão nos sustenta. E o Senhor tem combatido por cada um de nós. O Senhor tem lutado ao nosso favor. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos deu o seu amor. O Senhor desejou todos os dias e deseja que cada um de nós possamos abraçar a fé. E eu creio, Senhor, que cada dia mais, até os confins da terra, todos vão ouvir o poder da sua palavra e todos vão ter a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Por isso hoje nós te aclamamos, nós nos alegramos, nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque se hoje nós estamos ouvindo a sua palavra, é porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda e o Senhor vela pela vida de cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.